Boa noite, graça e paz. Boa noite a todos, meus queridos e amados irmãos. Vai regulando aí, por favor. Irmãos, antes de nós iniciarmos, deixa eu lembrar aos irmãos, esta semana nós estamos numa semana especial. Agora, na quinta-feira, a nossa igreja completa 63 anos de organização, dia 25 de dezembro. E nosso propósito hoje é nós estarmos agradecendo ao Senhor. Essa noite é uma noite de gratidão, esse encontro é um jantar de confraternização da igreja, por ocasião dos 63 anos de organização da nossa igreja. E nós tivemos a oportunidade, junto com a diretoria da igreja, de estarmos fazendo este ano um evento diferente. Normalmente a gente faz aquele culto com momento do Ministério de Música e outras atividades, mas hoje nossa proposta é estarmos com um tempo diferente, um tempo de confraternização, buscando no Senhor a unidade da igreja, os propósitos de Deus sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Esta semana, na quarta-feira, lembro os irmãos que não haverá culto. Na quarta-feira, dia 24 de dezembro. Então é uma noite onde os irmãos acabam tirando aí um tempo para a família, um tempo para ficarem entre seus familiares, ou alguns viajam. Então nós não teremos culto de oração na quarta-feira. Orem pela igreja no domingo. Mesmo não tendo culto de oração, é bem provável a gente deixar aí uma mensagem online para os irmãos. E na outra semana, no dia 31 de dezembro, nós teremos o culto normalmente. Agora, amanhã, nós temos um coral, um coral da igreja. Os irmãos vão estar fazendo uma apresentação, a cantata de Natal. Então, os irmãos tragam visitantes, venham estar participando, estejam envolvidos com a programação da igreja. Venham todos estar juntos esta semana e amanhã em especial, quando estaremos mais uma vez celebrando o aniversário da igreja, mas também celebrando ao Senhor Jesus Cristo, que se fez carne, habitou entre nós e morreu pela remissão dos nossos pecados. Lembrando os irmãos também que amanhã, pela manhã, nós não teremos a escola bíblica. Nós precisaremos estar limpando aqui a igreja para o culto à noite. Então, para que ninguém fique aqui até hoje, até a meia-noite, então os irmãos vão, os homens, de preferência, as mulheres também sempre vêm ajudar. Então, nós precisaremos estar limpando, trazendo de novo os bancos da igreja. Aí as mesas precisam retornar lá para baixo. Precisamos deixar aqui um ambiente para o culto da noite. Amém? Meus amados e queridos, eu quero, antes de estar orando, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 4. É um texto bem conhecido, dos versículos 1 ao versículo 6. Apenas para deixar aqui um registro. A nossa proposta é buscar sempre a unidade da igreja, buscar os irmãos estarem unidos. Esse é o propósito de Deus sobre a sua igreja. Efésios capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 6. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um só Espírito, como
batismo a um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Baixa a sua cabeça. Nós vamos estar colocando o nosso coração na presença do Senhor, pedindo para que Deus possa estar manifestando a sua graça, manifestando o seu amor sobre a vida da igreja, sobre cada um de nós. Pai amado, nós louvamos e engrandecemos a Ti, Senhor. Demos glória, Senhor Deus, pelo Teu santo nome, ó Pai. Rendemos, Senhor Deus, a Ti mais este tempo de adoração, de louvor e de gratidão, Senhor. Gratidão, ó Pai, pela vida da Tua igreja, Senhor, porque 63 anos de organização, Senhor, é um tempo longo, Senhor, desta igreja aqui nesta cidade. Eu agradeço, Senhor Deus, mais uma vez, por todas as vidas que aqui já passaram, por cada vida, ó Pai, que foi batizada, Senhor, nesta igreja, por cada um, ó Pai, que nesta igreja teve uma experiência contigo, foi tocado pelo poder do Teu Santo Espírito. Hoje, Senhor, ainda que não esteja como membro desta igreja, mas um dia que tiver a oportunidade de confessar a Ti como Senhor e o seu Salvador, através do ministério desta igreja, Senhor, aqui nesta cidade. Nós louvamos e engrandecemos a Ti por aqueles que aqui têm congregado, Senhor Deus, aqueles que têm estado conosco, aqueles que buscam da Tua bênção, da Tua graça, aqueles que têm tido uma experiência contigo através da mensagem, da pregação, através do ministério desta igreja nesta cidade. Quero agradecer, Senhor, pela relevância desta igreja, ó Pai, na cidade da Campanha. Obrigado, ó Pai, por tudo que Tu tem nos dado, pelo Teu cuidado, por Tua graça, pela manifestação de poder e de graça sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Continua a falar conosco, ó Pai, nesta noite, através, ó Pai, de tudo que nós vamos estar fazendo, não somente da confraternização, mas desse tempo também, Senhor Deus, de cânticos, de compartilhamento da Tua palavra. Ministra, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os nossos queridos varões galileus da nossa igreja. Eles hoje vão estar também tendo um momento de adoração. Eles vão estar apresentando aqui uma canção à igreja. Graças e paz, amados irmãos. Amém? Bom, irmãos, talvez seja surpresa para alguns, né? Mas geralmente os homens, eles são tímidos. Às vezes tem vergonha de cantar, outros são bastante tímidos, não soltam a voz. Mas esse grupo de homens aqui surgiu com um sonho do nosso irmão Fernando. Ele disse: e se um dia a gente reunir os homens para a gente cantar, para louvar a Deus, um grupo de homens? Ele disse: irmão, eu topo, os irmãos toparam, para a honra e glória do Senhor, né? Esses varões aqui, esses preciosos varões, com a ajuda da irmã Júlia, do Jonathan, que estão acompanhando a gente, nós iremos louvar o Senhor nessa noite. E que sirva de estímulo para os homens da igreja, que possam também abraçar essa causa, que possam juntos louvar o nosso Deus amado. Amém, igreja?
Agora nós vamos ter uma oportunidade de estarmos ouvindo o desafio na palavra de Deus através do pastor Wagner Ferreira. Pastor Wagner, para quem não conhece, ele é pastor da Igreja Batista em Cambuí. Já é bem conhecido da nossa igreja, mas aqueles que ainda não conhecem, né, tem sido uma bênção também na nossa associação. Ele é pastor da irmã Jaqueline, missionária, que a igreja tem também contribuído com o seu ministério. Vamos orar mais uma vez, quero orar pela vida do pastor Wagner e orar por esse ministério de homens. Já há alguns meses nós temos realizado um encontro de homens aqui na igreja e nós queremos desafiar tantos outros para poderem estar aqui conosco. Acontece sempre às sextas-feiras, são 2 sextas-feiras no mês, os irmãos podem ficar atentos. Tem sido um tempo de bênção, tem sido um tempo de crescimento espiritual em nossas vidas. Mas orem não somente por esses e outros que fazem parte desse ministério, que têm estado junto, mas também orem pelos homens da nossa igreja e também por aqueles que você com certeza gostaria de ser abençoado com a palavra de Deus. Nós vamos orar pelo pastor Wagner, para que Deus possa estar falando no seu coração, falar aos nossos corações por meio da mensagem do seu servo. Pai amado, eu quero agradecer por essa noite, agradecer pela vida do teu servo, pastor Wagner, pedir ao Pai que possa, Senhor, usar a vida do teu servo para ministrar aos nossos corações. Fala as nossas vidas com poder, com a tua graça, com a autoridade do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A paz a todos. Obrigado, pastor Marcelo, pelo privilégio, a honra estar com vocês no 63º ano, até difícil falar essas palavras, né? 63º ano de existência dessa igreja. Tem algumas curiosidades aí desta igreja. Fiquei pensando ali, qual é a igreja que é fundada dia 25 de dezembro, né? E às 2h da tarde. Então, 63 anos atrás, um grupo de pessoas vieram aqui e organizaram a igreja em pleno Natal. Puxa, é curioso e corajoso, né? Hoje, se isso acontecesse, está só o pastor lá na igreja, né? Olha, 2h da tarde, depois daquele almoço sensacional de Natal, nós vamos fazer a abertura da igreja. Vai ficar vem ninguém, né? Ninguém mesmo, só o pastor. Parabéns aos homens. Eu gostaria que os homens da minha igreja também gostassem de cantar. Eles não gostam muito de cantar. Eles gostam de mutirão. E aí eu estou todo vermelho assim, que você deve estar me vendo, estou vermelho, atrás está mais vermelho, porque hoje de manhã eles resolveram fazer um mutirão. Eu vou lá também, né, para levar água para eles, para fingir que eu estou capinando. Eles estavam limpando o lote da igreja, né, então, mas acabei ficando queimado. Então, é muito mais fácil cantar do que capinar, né? Então, mas eles gostam. Não, a gente quer fazer mutirão. Falei, poxa vida, né? Quem sabe vocês sejam uma inspiração para eles. Outra coisa interessante também é que o tempo passa, né, Paulo? O tempo passa, né, Paulo? Uma das primeiras vezes que eu vim aqui, a sua barba era preta. Uma das primeiras vezes que eu vim aqui, a sua barba era preta. Pois é, né? Eu não posso garantir. Isso não, a barba era preta. É brincadeira, né? Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Vocês estão com fome? Só as crianças falaram, né? Eu vou ser assim. Eu vou ser generoso com as crianças, porque os adultos são mais educados, né? Eles não vão falar para mim, né? Eu estou morrendo de fome, não aguento ficar aí nem 10 minutos esperando a comida, mas eu vou tentar ser generoso, não vou passar de 1h30, tá bom? Combinado aí? Combinado. Obrigado, porque vocês são gentis demais. Eu fui um dia, eu gosto de gambiarra. Teve uma época lá que a turma da igreja me chamava o rei da gambiarra.
Eu não sei se isso era bom ou era ruim, né? Mas eu gosto de consertar as coisas, é um hobby que eu tenho. Então, de vez em quando aparece lá na minha oficina, eu tenho uma oficina, o pastor Marcelo já viu, um liquidificador, aparece um forno, e eu vou tentando consertar esses negócios. E por alguma razão, eu precisava de uma peça, eu nem lembro exatamente do que é, mas eu lembro da cena. E eu fui até um lugar lá no hospital de Cambuí, em que eles recebiam, eles chamam de peças para reciclagem, mas assim, é um nome educado para sucata. Tem um monte de sucata lá. E eu estava procurando alguma coisa para consertar alguma coisa para alguém, né? E quando eu olhei assim, ao lado esquerdo, né, um galpão bem menor que o salão dessa igreja, talvez metade do salão dessa igreja, e tinha uma pilha que quase alcançava o teto do local, de placas de computador. Ó, eles falaram que tiram ouro de lá, mas eu não sei também se tiram. Você deve saber melhor do que eu, né, pastor? Pastor mais ligado à tecnologia do que eu. E eu fiquei impressionado com aquela quantidade de placa quebrada, obsoleta, sem utilidade, já não funcionava por causa do avanço da tecnologia dos programas. Mas eu descobri depois que há alguma coisa muito comum entre todas aquelas placas, e aquilo, na época, os telefones, smartphone, né, nem era tão popular, e também se dá, e esse fator também é comum aos smartphones. Eu posso apagar tudo do meu computador, tá bom? Ou se eu conseguisse ressuscitar qualquer uma daquelas placas velhas, daquele monte de sucata lá. Lá naquelas placas tem informações assim, intrínsecas, elas estão lá, pouco provável que pessoas que mexem comumente com um smartphone ou um computador conseguem arrancar aquelas informações. Então, se eu ressuscitasse uma placa daquela lá, ela ia me dar algumas informações. Está lá, está estragada, tomou chuva, tomou sol, ficou lá abandonada, está empoeirada. Mas se por acaso desse certo de eu ligar aquela placa de um computador e aparecer lá alguns dados que estão gravados na memória daquela placa, a data de fabricação, quem é o fabricante, e alguns termos mais técnicos da placa, talvez se ela tivesse um processador dela mesma, o processador, e coisas parecidas, quantas saídas tem, quantos slots, essas coisas todas que eu não sei muito bem o nome, porque ela foi feita assim, ela foi programada assim. Então, se eu apagar tudo, se você tiver um computador ou mesmo o seu smartphone e tentar apagar tudo que você tem lá, ainda assim você não apagou tudo. Tem coisas lá que nós, seres humanos normais, não conseguimos acessar. Só um especialista vai acessar e pode apagar, alterar. Nem tenho certeza disso, não? Mas está lá essas informações. E isso é chamado de BIOS. Então, informações ali que estão gravadas ali dentro. O nosso cérebro, aí eu vou dizer nosso cérebro, eu vou dizer o nosso coração, eu vou dizer a nossa alma, eu vou dizer a nossa essência, a gente não dá para definir muito bem o que é, mas nós temos em nós algumas coisas intrinsecamente gravadas. Está lá dentro. Tanto que está com o nenenzinho ali, né? Quantos anos tem o seu filho? Filha, desculpe.
3 meses, 6 meses, né? Se ela precisa de alguma coisa, ela chora. Ela não fala, mas chora. Chora ou não chora, mamãe? Chora. E tem uns que choram assim, com coragem, não? Mas ninguém ensinou ela a fazer isso. Está lá, está gravado lá. Daqui a pouco ela vai pensar sobre Deus, ou a existência de um Deus. Ela não vai ter o conhecimento que nós temos, mas ela tem alguma coisa lá na memória dela, gravada, quando ela foi criada, sobre Deus, sobre o juízo. E ela vai ter algumas necessidades básicas também, como fome, e ela grita, ou sede, como alarme de dor. Ninguém ensina uma criança, fala: olha, quando você, minha querida filha, meu querido filho, tiver com dor, chora. Não, está lá, está intrínseco, foi gravado lá, essas necessidades. Mas há uma necessidade dentro de nós, e eu quero compartilhar com vocês isso, que está gravado lá. Os salmistas perceberam isso mesmo. Então, grande parte dos salmos, eu quase arrisco dizer que quase todos os salmos, então Davi escreveu, Salomão escreveu, até Moisés escreveu, Asaf escreveu, os filhos de Corá escreveram os salmos, alguns salmos, e eles conseguiram expressar essa necessidade. Agora, por incrível que pareça, todos nós temos. Na verdade, eu vou além. Todos os seres humanos têm. Talvez não consigam discernir, perceber, não conseguem compreender, saber qual é essa necessidade, mas eles têm, que é a necessidade da presença de Deus. Por que as pessoas têm necessidade da presença de Deus? Porque há dois elementos que eles só vão ser atendidos, e temos também essa necessidade na presença de Deus. Os salmistas descobriram isso, nos ensinaram muito a respeito disso. Um dos salmos que eu vou ler para vocês se refere a exatamente o que eu estou dizendo. Há 2 elementos que só é possível encontrar na presença de Deus. Um deles é a vida eterna. Se eu fizer uma pesquisa assim rápida com os irmãos, talvez um ou outro mais corajoso, mais cansado da vida vai dizer: olha, eu quero morrer e ir para o céu. Mas a maioria vai dizer: não, eu quero continuar vivendo. Mas se o céu é melhor, por que eu quero continuar vivendo? Porque eu tenho uma necessidade de vida. Deus colocou isso em nós. Eu tenho necessidade de vida e viver para sempre. Outra necessidade é a necessidade de justiça. Quando eu falo de justiça, eu não estou dizendo de um juiz num tribunal dizendo o que é certo ou errado, ou quem tem direito ou quem não tem. Quando a Bíblia fala de justiça, especialmente os salmos falam de justiça, ele está falando de ausência de pecado, ausência de iniquidade. Nós, irmãos, lutamos contra o mal. Aliás, com poucas exceções, dada a proporção, a maioria das pessoas lutam contra o mal. Querem um exemplo? É só acontecer uma calamidade, a gente se reúne
se movimenta para fazer alguma coisa. Eu não me lembro exatamente a cidade, vou contar dois exemplos para vocês aqui. Um deles foi logo quando eu vim para o sul de Minas, talvez anos de 2008, 2007, alguma coisa assim. Eu tinha uma Elba na ocasião, e em algum lugar de Minas Gerais houve aquelas enchentes, né, de janeiro, e aí o pessoal da igreja foi lá e juntou um monte de coisa. E se você já teve uma Elba ou teve uma perua, você sabe, deita o banco, a gente coloca bastante coisa, e eu enchi aquele carro, pus no banco da frente, tinha coisa até no meu colo, e fui levar para Pouso Alegre, porque de Pouso Alegre era no Nordeste, agora eu estou lembrado, foi no Nordeste, não foi em Minas, foi no Nordeste a enchente, e de Pouso Alegre eles levariam todo esse material, né, essas doações para o Nordeste. A enchente talvez tivesse acontecido no final de semana, e eu consegui arrecadar isso até uma quinta-feira, uns 4 dias depois. Quando eu cheguei lá no ginásio da Univaz, lá em Pouso Alegre, o rapaz não queria nem receber o que eu tinha, e eu achando que estava levando um monte de coisa, mas com insistência ele deixou eu entrar com o carro até o local. Quando eu cheguei, o ginásio estava abarrotado. Imagina um ginásio de esportivo abarrotado de doações, só das pessoas, só da região, que foram levar lá. E hoje, olhando essa situação, eu fiquei assustado com a quantidade de coisa e com a rapidez. Mas hoje, olhando para isso, é esse senso de evitar o mal, de atenuar, de amenizar a calamidade, que nós temos, senso de justiça apontada pelos Salmos. Outra situação, ela foi mais recente, foi pouco depois da pandemia, 2022, Poço Fundo aqui, Poço Fundo teve uma tromba d'água, e quem morava perto do rio, a água levou tudo, as casas que resistiram à força da água, perderam tudo. E aí, rapidamente, irmãos, eu pedi, isso deve ter acontecido num final de semana também, e de domingo até terça ou quarta-feira, nós da Igreja Batista de Cambuí, nós juntamos um caminhão lotado de coisa para mandar para lá, deixamos lá na Igreja Batista de Poço Fundo. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas têm esse senso de justiça, atenuar o mal deste mundo, a calamidade deste mundo. Então, essas duas coisas, esses dois elementos, vida eterna e justiça, que está aqui dentro de nós não lemos ainda, não conseguimos interpretar direito, mas está aqui, por isso que somos impulsionados a certas coisas na vida. Eles só são encontrados de fato na presença de Deus na sua totalidade. Eu quero agora que você abra a sua Bíblia lá no Salmo 122, se você puder acessar, abrir, qualquer coisa assim. Salmo 122. Eu poderia escolher mas vários outros salmos para falar sobre esse tema, porque ele é constante nos salmos. Se você tem o hábito de ler salmos como devocionais diárias ou alguma coisa, tenta fazer não sei se também as pessoas às vezes não gostam, mas quem gosta, tenta arriscar na sua Bíblia temas como justiça em justiça, piedade em piedade, ou a presença de Deus, no sentido de Monte de Sião, Monte do Senhor. Às vezes ele fala diretamente da presença de Deus, como o Salmo 105, está aparecendo direto, porque eles têm essa necessidade da presença de Deus. Olha só, tá? Alegrei-me é um salmo de Davi, é um cântico de romagem, é um salmo pequeno, eles cantavam enquanto iam em direção a Jerusalém, a cidade.
talvez uma praça, né, porque não tinha o templo ainda, ou a casa onde a arca do Senhor ficava, e ali isso representava, isso indicava a presença de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. No tempo de Davi não tinha templo, mas havia um lugar, um centro de adoração que ele chama de casa do Senhor. Alegrei-me como disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Também quando você estiver lendo Salmos, principalmente Jerusalém é uma representação da presença de Deus, é a cidade sagrada, a capital religiosa do povo. Então parece que aí versículo 1 e 2 ele tem essa empolgação pela presença de Deus. Jerusalém, que está construída como cidade forte, cidade compactada, para onde as tribos, não o povo de Deus, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome de Deus. É para lá que eu vou, é lá que eu tenho alegria, quando eu sei que posso ir até esse local. Lá estão, olha só, como eu falei, lá estão os tronos de justiça, o senso de justiça, de abstenção, de retenção do mal. Então eu posso chegar lá na casa do Senhor e eu vou ter esse senso de que o pecado não está ali, de que os resultados do pecado também não estão lá. E aí no versículo 6, eu achei sempre que o autor, quando eu li esse salmo, ele dá parece que não tem muito o que falar, como os salmos são geralmente músicas, né? ou no caso dos salmos maiores, citações, né? Recitações. Eu achei que ele mudou o assunto aqui para completar a sua melodia, mas não. Ele diz: orai pela paz em Jerusalém. Por que orai pela paz em Jerusalém? Por causa do contexto militar. E se está tudo em paz lá, poxa vida, eu tenho acesso direto à presença de Deus. Eu não tenho que enfrentar alguns obstáculos para ir até a presença do Senhor. Está tudo bem, né? Sejam prósperos, abençoados, a paz, o shalom estejam sobre os que te amam. Amam quem? Sobre os que amam a cidade de Jerusalém, ou os tronos de justiça, tanto faz. Reine a paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Então, se tudo estiver bem lá em Jerusalém, que é a cidade onde significava para eles a morada, a presença de Deus, está ótimo, está excelente. Lá no Salmo 42 e 43 é um salmo de Asaf, eu vou mencionar rapidamente ele aqui, mas se você dar uma lida, você vai ver que o salmista, os autores são dos filhos de Corá. Eles são tristes. Ele, o autor, ele põe na primeira pessoa, ele está triste, Ele fala: por que está tão abatida? É o coro da canção dele. Por que está tão abatida a minha alma? Ele vai explicando depois. Uma das explicações é: eu lembrava quando eu ia para onde? Eu ia para a sua casa, eu ia em direção à sua casa, e lá a gente cantava aquele monte de canções alegres, festejando. Agora eu não posso mais. Salmo 42 e 43, versículo 8, por amor de meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Novamente, essa insistência pela paz em Jerusalém. Por quê? Porque ele quer ter um acesso totalmente livre, irrestrito à presença de Deus, porque na presença de Deus
os salmistas perceberam que eles seriam saciados de vida eterna e de também a justiça verdadeira. E ele termina o versículo 9 dizendo: por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. O bem de quem aqui? O bem de Jerusalém. Ele quer que tudo esteja certinho, tudo no lugar, né? Não haja nenhum problema, né, que interrompa essa possibilidade de estar na casa de Deus. E lá eu experimento vida e justiça verdadeira. E quando esses dois elementos são saciados na minha vida, então eu posso dizer: eu estou satisfeito, eu estou bem. Irmãos, a humanidade não consegue compreender isso. O homem natural não consegue, mas ele tem essa necessidade. Ele busca de alguma maneira isso. Às vezes chega a níveis tão profundos e desesperador que eles, né, o homem natural começa a se envolver com coisas tão estranhas a si, procurando um sentido, uma razão, a felicidade, a satisfação, a realização. Agora olha que impressionante, nós temos isso, e Cristo Jesus, Ele deixou o caminho, sim, escancarado para nós. Uma palavra feia, mas descreve exatamente o que Ele fez. O autor da carta aos Hebreus diz, né, temos toda a liberdade de entrar no Santo dos Santos. Sabe o que significava Santo dos Santos? Face a face com Deus. E isso era permitido com uma exclusividade assim, limitadíssima, limitação e exclusividade. Uma pessoa ia uma vez por ano lá no Santo dos Santos. Agora, a obra de Jesus foi tão significante, né, tão ampla, que rasgou o véu. É o que Marcos diz, Mateus também. Rasgou o véu. E aquilo significava o quê? Todos os 4 evangelhos dizem isso, né? Significava os 3, né? João não tenho tanta certeza. Significava o quê? Que agora o caminho estava aberto. Eu, você, pessoas comuns, poderíamos então entrar na presença de Deus e ser satisfeito com isso. Coisa maravilhosa demais. E eu acho que às vezes nós perdemos. Lembra do tempo da pandemia, né? Tempo da pandemia, ano 2020, nós, como vocês também aí, sofreram bastante, fechou a igreja, né? E aí a gente correu atrás de tudo quanto é jeito de mandar a live, mensagem, enfim, fizemos aí tudo que podia, gastamos um monte de dinheiro investindo, e depois, quando autorizaram, era assim, a igreja tinha que ser dividida em 3 partes, né? Nós fizemos 3 partes lá em Cambuí. A gente não via não via outro. Quando a liderança e quem ajudava geralmente conseguia ver todo mundo, mas o pessoal não se via, tá? Eu não sei aqui, não sei mesmo, né?
Eu nunca conversei com o pastor Marcelo a respeito desse detalhe, mas lá as pessoas mandavam mensagem: ai, que saudade do culto, ai, não aguento mais, ai, não sei o que. Lógico que tinha pessoas sinceras, tal, que a gente sabia que era isso mesmo, mas tinha pessoas que falaram isso, e depois que tudo foi liberado, pode tirar a marca, pode ficar de qualquer jeito, a vida voltou ao normal. Quer dizer, vai assim, vai quando está mais ou menos, né? Então, nós temos em Cristo Jesus, por causa do Evangelho, acesso à presença de Deus. É uma presença que eu chamo ela presença mística, porque Deus não está presente aqui, como eu estou presente aqui. Você pode me tocar, eu sou real, estou aqui, eu posso tocar vocês, mas quando a igreja se reúne, os autores do Novo Testamento entenderam que ali Deus está presente. Amém? Amém mesmo? Amém. E eu fico pensando, se a pandemia não nos ensinou isso, o que vai nos ensinar? Que é importante estar aqui na presença de Deus. Lógico, talvez você pense, mas lá no meu quarto orando, eu não estou na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Mas quando a igreja se reúne, há algo especial aqui, importante, fundamental, significativo para nossas vidas, significativo para a vida dos familiares de vocês, significativo para a vida da cidade. Isso não pode ser desprezado de maneira nenhuma. Não podemos. Quando o povo estava no Egito, eles diziam: Senhor, nós queremos sair do Egito, nós queremos sair, e pode ter certeza que quando nós saímos do Egito, então nós vamos adorar o Senhor. Tanto que Deus fala: Moisés, vai lá, diz para Faraó deixar meu povo ir, para que eles prestem culto para mim. Deus tirou o povo, e 40 anos no deserto. E quando eles estavam no deserto, então, Senhor, aqui é quente, sol demais aqui, apesar de que a Bíblia diz que havia uma nuvem que cobria o arraial, havia durante o dia, à noite, a coluna de fogo que aquecia o povo. Mas é quente demais durante o dia, o banho é escasso, a comida é escassa, a gente não aguenta mais comer pão com carne de mais ou menos uma codorna. Dá uma coisa melhor. Quando a gente estiver lá na terra prometida, na terra que mana leite e mel, sim, lá, aí nós vamos realmente adorar o Senhor, aí vamos ser um povo especial para Deus. É assim. E vocês sabem, se continuar a história, o povo sempre vai o quê? Ter alguma razão, algum obstáculo, para experimentar completamente a bondade de Deus, a presença de Deus. Até que Deus fez o seguinte: quando o povo tinha a terra, quando o povo tinha o templo, símbolo claro da presença de Deus, quando o povo tinha um rei, quando o povo tinha a sua palavra, o povo não queria saber de nada. Então Deus deixou o povo 70 anos sem isso. É quando talvez o Salmo 42, o 43 foram escritos, e se a memória
memória não estiver ruim, em Salmos, eu acho que é 137. Que os escritores falavam como era bom aquele tempo, como nós desprezamos aquele tempo, como nós não valorizamos aquele tempo. E às vezes fazemos isso. Desprezamos as coisas comuns da vida. Quando eu estava no seminário, era um internato, então vivia na pobreza. E aí, durante o meu tempo de solteiro lá no seminário, eu comia, assim, chegava geralmente domingo à noite, porque eu trabalhava, fazia vários trabalhos aí já na segunda-feira, e sempre tinha uma bolacha, água e sal para comer. E aí, passei 3 anos lá comendo bolacha, água e sal. Aí no 4º ano eu casei, era aluno casado, e a esposa fazia cookies para comer. O progresso foi grande, né? Saí da bolacha, água e sal e comecei a comer cookies, né? Tanto que um dia eu fui no quarto dos meninos solteiros lá, né? Os coitados sofridos. Ele, você quer uma bolacha? Eu falei, não, tenho cookies em casa. Depois de formado já, eu voltava para o seminário para fazer algumas matérias. E naquela época a Fernão Dias estava em construção, né? Mas o trânsito continua o mesmo, ruim demais. E aí eu não sei se eles estavam quebrando alguma coisa, então eu estava trabalhando em Belo Horizonte, saía de Belo Horizonte, ia até Atibaia para fazer a matéria e depois eu voltava. E uma dessas vezes, eu acho que eu fazia uma vez por mês, e uma dessas vezes eles estavam estourando alguma pedra, alguma coisa, aquele negócio que tem que parar o trânsito umas 2, 3 horas. E o trânsito parado no lugar 2, 3 horas, a fila é gigante, vira quilômetros de fila. Então você fica parado umas 5 horas. E aí eu não tinha nada para comer dentro do ônibus, nada dentro de um ônibus da Gontijo, indo para Belo Horizonte. Sabe do que eu lembrava? Da bolacha, água e sal. Se eu tivesse uma bolacha, água e sal, que maravilha seria se eu tivesse uma bolacha, água e sal, aquela que eu desprezei no último ano da minha vida de seminário. Às vezes nós olhamos culto, programas de igreja, encontros, como coisas comuns, talvez até meio sem graça, até desnecessário, desprezível, mas elas são muito necessárias. São muito necessárias. Eu tenho que valorizar enquanto eu posso, enquanto eu tenho. Eu quero deixar 2 aplicações aqui, e aí eu termino e nós podemos passar para aquela parte também tão importante para nosso corpo, não? Como que eu poderia me aproximar da presença de Deus? E eu quero dar 2 dicas, 2 orientações, como você quiser encarar. A primeira delas é tendo um relacionamento com a noiva. Se eu sou amigo da noiva, sou amigo do noivo. A igreja é chamada de noiva de Cristo. Se eu estou próximo da noiva, eu estou próximo do noivo. Há uma geração aí que há uns 10 anos, né, um pouco mais do que isso,
saía dizendo: nós não precisamos da noiva, nós não precisamos da igreja. Nós podemos relacionar diretamente com o noivo. Pode sim, mas o noivo ama a noiva. Imagine alguém chegar na sua casa e dizer: olha, eu vim fazer uma visita para você, Wagner, mas eu não converso com a sua esposa. Aí eu acho que eu não ia atender essa pessoa muito bem, não. Eu vim fazer uma visita para você, mas eu não gosto da sua esposa. Opa, que negócio é esse? Olha, eu vim cear com você, jantar com você, mas se a sua esposa puder ficar lá no quarto e eu e você aqui, bom, essa pessoa não é bem-vinda na minha casa. E é o que essa geração falou no passado. Nós gostamos do noivo, mas não gostamos da noiva. Então tenha um relacionamento com a noiva e também tenha um relacionamento com o noivo. Então o relacionamento com a noiva é coletivo, o relacionamento com o noivo é pessoal. Tenha um relacionamento com o noivo. Isso sim significa minha vida de devoção, de oração, indicações de alguém que anseia pela presença de Deus. Eu quero me relacionar. Eu quero me relacionar com a noiva, com a igreja, que é a noiva de Cristo. Quero me envolver com ela. Às vezes a noiva é problemática, e é mesmo, porque nós somos, todos nós, sem exceção. Mas ela é a noiva, ela é amada pelo noivo. E eu quero me relacionar também com o noivo, com Cristo, com o Senhor. E eu tenho acesso a Ele em qualquer lugar, a qualquer hora. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque lá eu encontro senso da vida eterna, e lá eu encontro também senso de justiça verdadeira. Quando Jesus fez uma pregação dura, está registrada no Evangelho de João, todo mundo foi embora. Aí Jesus falou: e aí, vocês vão ficar para os seus discípulos? Lógico. Aonde mais nós encontraríamos palavras que nos dá vida? Em outro lugar, só na presença do nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia e graça sobre nossas vidas. Obrigado por nos encantar com o senso, ou a necessidade da presença de Deus. E aí nós somos saciados pela justiça verdadeira, e somos saciados também com o senso da vida eterna. Obrigado. Nós somos um povo abençoado porque temos acesso ao Senhor por meio da sua cruz, que é o caminho que nos leva até a presença de Deus. Temos, que bênção! Também temos acesso por meio da noiva, quando nos relacionamos com ela. Que bênção, que coisa maravilhosa! E aí nós podemos ser satisfeitos em nossas vidas, mesmo considerando os nossos problemas, as dificuldades, as lutas, os dilemas, as complexidades que o pecado trouxe para todos nós, a queda trouxe, mas mesmo assim, na presença do Senhor, somos amplamente satisfeitos, porque lá nós encontramos senso de vida eterna e senso de justiça verdadeira. Muito obrigado, Senhor, que eu e meus queridos irmãos aqui da Igreja Batista na cidade da Campanha possamos apropriar-nos dessas verdades experimentadas por autores como Davi, e encontrar na sua presença a nossa satisfação. Obrigado. Minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Pastor Marcelo, muito obrigado. Deus abençoe a igreja grandemente. Obrigado.
Obrigado, pastor Wagner. A mensagem do pastor Wagner sempre nos enriquece. Pastor Wagner, durante alguns anos, tem sido nosso professor no Prega Palavra. Eu já tenho também alguns anos que estou ausente. Eu creio que já há uns 2 anos tenho estado ausente ali do Prega Palavra, mas pastor Wagner, durante todos esses anos que ele está aqui no sul de Minas, tem sido bênção em nossas vidas e em nossa associação. Meus amados, a mensagem do pastor Wagner nos conectou com várias situações, várias coisas que poderia eu trazer à memória. Mas a gente está online, tá? Então eu vou privar do meu silêncio. Mas esta semana, irmãos, nós vivemos uma semana bastante atribulada. Alguns irmãos têm consciência, do que nós estivemos experimentando durante esses dias. Nós, na terça-feira, fizemos aí uma viagem acompanhando uma família enferma. Hoje, nós tivemos um óbito também de uma família, a mãe de uma irmã da nossa igreja veio a óbito hoje. Nós tivemos hoje à tarde, junto ali com a família. Mas algo interessante nos aconteceu na quinta-feira. Eu saí cedo aqui da cidade, eu estava viajando para o Rio de Janeiro. Estava eu e o Jonatas, e o Jonatas descansava ali na viagem. Saí daqui por volta de mais 6 horas da manhã. E quando eu cheguei no alto da Serra de Tamonte, já saindo da cidade de Tamonte, tinha uma placa assim meio que na lateral da pista, dizendo que a pista após a cidade de Tamonte estava fechada. E aí eu já havia acontecido essa situação comigo numa outra ocasião, e eu tenho que retornar até o trevo de Taiandu para dar a volta. Aí eu falei, não, eu vou continuar. E fui subindo. Fui subindo, e quando já estava chegando quase que uns 7 quilômetros, mais ou menos, para nós passarmos a chamada Garganta do Registro, que é o alto da Serra de Tamonte, quando então faz a divisa com o Rio de Janeiro, a estrada estava um caos. O verdadeiro caos. Eu não sabia o que havia acontecido. Durante a viagem eu tentei encontrar alguém, não via nenhum carro sinalizando, não tinha nada, e eu fui um caos. Parecia que todas as árvores haviam caído, e parecia que eu estava andando numa trilha, uma trilha mesmo, mas muita folha, galho no meio da pista, e eu com medo, e eu fui indo, e via muitas árvores cortadas, e aquele caos na estrada. Aí quando eu cheguei do outro lado, no registro, aí eu percebi que tinha alguns carros parados. Eu falei, dá para descer. E fui descendo, e o outro lado também, a mesma situação, e aí o Jonatas acordou. Eu falei, Jonatas, a estrada está terrível, mas dá para nós descermos. E aí então eu vi o pessoal, já no outro lado, que estava fazendo a limpeza na estrada. Aí eu perguntei, por que não fecha a estrada? Aí o rapaz falou, não, nós só podemos fechar a estrada se ela estiver totalmente impedida. Se você dá para passar por meia pista, não tem problema. Em alguns trechos era realmente meia pista que nós passávamos, que tinha uma árvore caída e você não tinha como passar, tinha uma carreta que havia quebrado, árvore caída em cima de carreta, e nós descemos. Eu falei, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu vi aquele caos na estrada. E algumas coisas me vieram à mente naquela hora. Às vezes a nossa vida se encontra na mesma situação. Nós estamos andando numa trilha, num lugar tão difícil que nos dá medo. Versículo 6 aí do capítulo 122 nos diz assim: ore pela paz em Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, reinam paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios.
por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Meus amados, eu não vou continuar a pregar, porque já foi pregada a mensagem. Mas a igreja do Senhor precisa entender e precisa se conectar com essa verdade, conforme o pastor Wagner nos falou nesta noite. Talvez você, com o seu coração, não conseguiu perceber, por isso eu pedi para que gravasse essa mensagem, para que não sabia o que o pastor Wagner ia pregar, mas para que nós pudéssemos depois ter um tempinho de reflexão. A proposta é nós refletirmos sobre a vida da igreja. Todo aniversário nós precisamos olhar para frente, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para a sua igreja. E esse texto aqui nos conecta com essa realidade. Há momentos na nossa vida que a gente precisa dobrar o nosso joelho, nós precisamos de muita oração. O apóstolo Paulo, em algumas ocasiões nas suas cartas, ele fala: por esse motivo eu rogo por vocês, eu rogo por vós, escrevendo à igreja. Por esse motivo, e Paulo descreveu vários os motivos. Várias são as situações que nós precisamos orar pela igreja, para que nós possamos entender. Deus tem um propósito sobre a igreja, mas nós precisamos entender em que momento nós estamos, em que estágio nós estamos, ou qual é a nossa situação espiritual em relação à igreja, em relação ao propósito de Deus sobre a sua igreja. Que nós possamos ter esse tempo de conexão, nós possamos entender esse tempo que Deus tem para cada um de nós. Nós vamos ter ainda uma canção, o ministério vai estar ali, os nossos homens vão estar cantando Te Agradeço. Depois eu vou pedir ao irmão Fernando, vice-presidente da igreja, para estar orando e encerrando esse momento. Nós vamos precisar da ajuda das mulheres. Os irmãos irão fazer a parte dos homens, e quando eu der sinal, as mulheres falam comigo. Eu sei que eu não tenho voz de mulher, mas no meu sinal, as irmãs nos ajudam. Por que essa canção, irmãos? Porque essa canção é uma forma da gente agradecer a Deus, uma forma de nós estarmos juntos com a noiva. Para nós a alegria é muito grande e bem mais perto do noivo. E eu costumo sempre dizer: o noivo está próximo. E são 63 anos de existência e Deus tem abençoado essa igreja. As mãos de Deus estão sobre ela. Por isso é a nossa forma de agradecer a Deus. Vamos cantar, igreja? Tuas promessas e tudo que é
soberano Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, numa noite tão preciosa, Pai, uma noite, Senhor, onde nós estamos reunidos como igreja do Senhor, Pai, Igreja Batista na cidade de Campanha, Pai, uma igreja fundada, uma igreja restabelecida, Senhor, pela Tua mão, pelo Teu rico poder, Senhor, onde aqui estão homens e mulheres, Senhor, louvando o Teu nome nessa noite por esse privilégio, Pai. Nós podemos celebrar o Senhor pelos 63 anos, Pai, de organização da nossa igreja. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor continue, Senhor, tendo misericórdia de nós. Continua, ó Pai, falando aos nossos corações. E principalmente, Senhor, eu quero deixar aqui, Pai, registrado, assim como Salomão disse, pedindo ao Senhor sabedoria, Pai. Porque não há como, Senhor, levar o ministério da nossa igreja sem ter a sabedoria que vem do Senhor. Por isso eu oro, Senhor, por cada pai, por cada avô, por cada mãe, por cada avó, por cada jovem que aqui está, Senhor. Porque a igreja, Senhor, ela se faz reunida quando o povo de Deus se faz reunida, porque esse é o propósito do Senhor. Um só Deus, um só povo e uma só nação. Muito obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Porque nós que aqui estamos, os irmãos que não puderam estar, nós fazemos parte, Senhor, desses 63 anos, e creio, Senhor, que em nome do Senhor Jesus há muito trabalho a ser feito, e creio, Senhor, que o Senhor nos direcionará até a volta do Senhor. Nos abençoa, nos orienta. Muito obrigado por esse banquete, Senhor, que logo após nós iremos, Senhor, desfrutar uma noite preparada para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro e te agradeço. Amém. Uma lembrança, antes de nós cantarmos parabéns, a gente precisa cantar parabéns para duas outras pessoas. Hoje também é aniversário de duas irmãs, mas uma delas está aqui, é a Silvana. Chega cá. A Silvana hoje faz 50 anos. 50 anos na presença do Senhor e muito mais. Eu vou pedir o pastor Wagner para orar. A irmã Marina conseguiu ter duas filhas no mesmo dia, só que com idades diferentes. Pastor Wagner, hoje é aniversário da Silvana e da Silvia Helena. A Silvia Helena eu passei lá na casa dela, ela não viria ao culto. Mas a Silvana hoje, não, ela é a Silvana, a outra irmã é Silvia Helena, é Silvinha, é irmã. Mesmo dia, não sei como a irmã Marina conseguiu fazer isso. Mas, cadê o microfone? Ali, achei. A mãe está lá atrás, tem um grupo da família está todo aí presente, né? Vamos colocar em pé, está orando esse tempo de agradecimento, depois vamos cantar parabéns. Obrigado, Senhor, pela especialidade da vida. Ela é um presente que o Senhor nos deu, uma única vida natural, a vida eterna juntamente. E nós agradecemos muito, e é muito bom quando apreciamos a vida na presença do Senhor. Isso é bom demais, ela faz sentido. Os anos correm, o tempo passa, mas a vida parece que se torna saborosa, mesmo com o avançar da idade. Sabemos disso. Obrigado, Senhor. É uma dádiva dos céus. Abençoe a irmã Silvana, abençoe sua irmã, que hoje completam mais esse ciclo,
uma indicação muito clara e objetiva do cuidado do Senhor, da intervenção do Senhor na vida dela e da sua família. Eu sei que é uma bênção mesmo, é tão diferente, é tão santo, né? Pensar isso da perspectiva do Evangelho e da graça de Deus. Por isso que meu desejo é que sobre a vida desta irmã, da irmã Silvana, da irmã Silvia, esteja a graça, a misericórdia, a paz e a bondade desse soberano Senhor que está sempre em nossas vidas. Que o Senhor seja em tudo louvado e que a história delas, especialmente da minha irmã Keolana, seja escrita pelo Senhor ao lado de Cristo em uma comunhão com o Senhor constante. Faça essa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Vamos cantar parabéns? Irmãos, agora não sou mais eu. Acho que alguém aí está por ordem. Cadê a equipe aí da alimentação, por favor? Nós estamos encerrados aqui nesse momento. Eu creio que agora são as irmãs que estão